jornalismo e também a força aqui do nosso programa, do BG. Falo isso com orgulho, falo mesmo. Nós mostramos na terça-feira o caso do menino de 9 anos que andava de bicicleta na frente da casa da avó quando foi atingido por um motorista que fugiu do local e deixou o garoto, sem dó nem piedade, caído no chão em estado grave. Um carro com as mesmas características do que atropelou o menino foi flagrado por câmeras de segurança da região circulando pelo bairro em alta velocidade. Testemunhas confirmaram isso. A gente estampou esse carro aqui no BG. E uma pessoa que assistia ao Balanço Geral reconheceu o carro. Esse telespectador denunciou para o número da polícia que nós divulgamos. E o carro foi encontrado numa oficina mecânica no Capão Raso. Ontem mesmo, o carro foi levado para a delegacia de Colombo. O motorista ficou de se apresentar agora de manhã. Esse carro é de uma pessoa que loca veículos para motoristas de aplicativo. E ele disse que teria, então, um motorista dirigindo esse carro no domingo. E esse motorista iria se apresentar hoje cedo. A pergunta que eu te faço, Thiago, o homem se apresentou aí na delegacia ou não ainda? Se apresentou, Jarson, apresentou junto com o advogado aqui na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Mas tem mais, viu, Jarson? A gente trouxe essa informação aqui, a Thaís Transversoli começou essa história na segunda-feira, trouxe os detalhes, infelizmente, desse atropelamento, deixou essa criança em estado grave, a criança se recupera no Hospital do Trabalhador aqui em Curitiba, o estado, infelizmente, ainda é grave, mas segundo as informações do médico, esse menino não corre mais risco de morte, graças a Deus, né, Jarson? A gente trouxe ontem a informação, depois da matéria exibida aqui no Balanço Geral, a história aqui na RIC TV, a história do carro, né? Que o carro estava amassado. Você fez o apelo aqui, ó, esse carro está amassado. Você, pela sua experiência, né, já você entendeu que o carro estava amassado, para-brisa quebrado, pela velocidade. A gente fez o apelo aqui. Aí um comerciante, dono de uma oficina mecânica na região do Capão Raso, viu a matéria no Balanço Geral, ligou aqui para a delegacia do Alto Maracanã e falou, olha, tem um carro com a mesma característica aqui, é o carro amassado. O motorista pediu para que esse carro fosse consertado, porque a informação, a justificativa dele lá na oficina, falou, olha, acabei me envolvendo num acidente com um motociclista. Foi essa informação que repassou lá, que passou para o cara da oficina. O rapaz da oficina perguntou o que aconteceu com o carro para fazer o conserto. Falou, ó, me envolvi com um acidente com um motociclista. Mas o telespectador do Balanço Geral, não convicto da história contada por ele lá para o comerciante, entrou em contato com a polícia recolheu o carro foi trazido ontem aqui, a gente acompanhou em primeira mão a chegada desse veículo, desse carro branco, aqui na delegacia do Alto Maracanã. Só que durante a repercussão, o proprietário do carro também estava acompanhando aqui o Balanço Geral. Ontem o Jássio falou, olha, esse carro é meu, eu que alugo esse carro. Ele correu, só que ele se apresentou lá na delegacia de Pinhais. Conhece lá os investigadores da delegacia de Pinhais, mora ali na região, correu para a delegacia de Pinhais e falou, olha, tem um carro meu que se envolveu num acidente, o carro é locado. Ele levou esse contrato lá para a delegacia de Pinhais, mostrou para os investigadores. Uma equipe aqui do Alto Maracanã saiu, foi lá, conversou com o proprietário do carro, que é locado, explicou, ele prestou depoimento à polícia, passou os dados aqui para a polícia em relação para quem ele tinha alugado este automóvel, e aí a polícia chegou então a esse motorista. Vendo que o cerco tinha se fechado, o motorista compareceu agora há pouco aqui à delegacia de Colombo, por volta das 10 horas, junto com o advogado, ele se apresentou, prestou um depoimento que durou mais ou menos 1 hora. Da chegada dele aqui à delegacia do Alto Maracanã, a gente conversou com o Bruno. O Bruno é um motorista, tem só 19 anos, disse que trancou a faculdade porque não tinha dinheiro e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Disse, inclusive, porque que acabou se ausentando do local. A gente pegou uma conversinha dele aqui, uma palhinha dele, uma palavra dele na chegada aqui à delegacia do Alto Maracanã. Veja o que ele disse, Jasson. Você tem alguma coisa a dizer para a família do menino? Pia, só meus sentimentos aí, foi um acidente, estamos aí para ajudar aí o que poder fazer. Só uma dúvida, por que você não ficou no local? Fiquei com medo. É isso. Você é bom motorista, Bruno? Pia, sou
Não posso te responder essa Você pergunta. nunca se envolveu em nenhum acidente? Esse foi a primeira vez que ele se envolveu no acidente. Esse, então, é o motorista. Ele alegou aqui ao delegado responsável pela investigação, ô Jasson, que ficou com medo. Foi essa a justificativa dele, prestada aqui à polícia, por isso da ausência do local do acidente. Ele sai do local, ele provoca o acidente, diz que estava com a namorada junto no automóvel, mas é o que chama a atenção, ô Jasson, nessa história, é por que ele só se apresentou hoje, quinta-feira, aqui na delegacia do Alto Maracanã. O acidente acontece no final de semana. Existe uma grande repercussão do caso. Ele ficou com medo do acidente, por que não procurou a polícia depois, dizendo que tinha se envolvido em um acidente? Teve domingo, teve segunda, procurou uma oficina mecânica para arrumar o carro. Por que não teria procurado a polícia para prestar esclarecimento? Delegado Herculano Abreu entende que existe aqui um crime de lesão corporal grave e um crime de omissão de socorro. Ele prestou depoimento por quase 1 hora. Depois do depoimento foi liberado e agora responde ao processo. Disse inclusive na saída aqui da delegacia, depois a gente conversou com ele na saída, conversamos com os advogados. Na saída disse que vai tentar de alguma maneira arcar ali com o atendimento, com a questão financeira também, com o tratamento deste menino que foi atropelado. A gente explicou que o menino infelizmente teve a perda de dentes e que precisa de ajuda, ficou de se responsabilizar em relação a isso. Vamos ver se ele se responsabiliza mesmo. Jasson Goulart. Muito bem, Thiago. Bom, pelo menos essa situação agora já ficou clara. O motorista se apresentou. E a dúvida, por que realmente não se apresentou logo depois, então, né? No próprio domingo, na segunda-feira, hoje é quinta-feira, minha gente. E aí a pergunta que fica é exatamente essa que o Thiago colocou, né? Por que só na quinta-feira? Olha, foi domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias depois a pessoa se apresenta à polícia e assume o que fez? Por que tanto tempo? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Agora, assumindo aí o fato, doutora Márcia, vai ter que responder aí, segundo o que o doutor Herculano está colocando lá no processo do inquérito, né, doutora? No inquérito policial, por omissão de socorro, né? E pela lesão lesão corporal grave. Mas veja assim, eu acho que ele estava com medo, sim, Jasson. Mas ele estava com medo das consequências. Não estava com medo da população, mas tanto que a primeira providência que ele faz é tentar descaracterizar o local do crime, ou seja, o veículo. Então ele estava com medo, sim, mas era só das consequências. Não estava com medo da população, não estava com medo de nada, queria se eximir disso. E só veio agora porque não tinha saída. Não tinha mais para onde escapar. Porque não tinha mais saída. Mais para onde correr. Só por isso. Era isso ou prisão preventiva, né? Mas se ele tem dinheiro para constituir um advogado, eu tenho certeza que ele vai ter dinheiro para pagar todas as despesas médicas e o que mais a criança precisar, né? Porque aí também entra na área civil, né, doutora? Sim. Se ele não o fizer voluntariamente... A bicicletinha, cadê a bicicletinha do menino? Se ele não o fizer voluntariamente... Né? A bicicletinha do menino, vem aí o Natal agora, quero saber. E aí, olha o estado que ficou a bicicletinha do menino, né? Entendeu? Outra coisa, graças a Deus o menino saiu da UTI, né? Não corre mais risco de morrer, mas, gente do céu, o susto e o trauma que esse menino... E quais serão as sequelas? Né? E quais serão as sequelas que esse menino pode ter depois desse acidente, né? Tudo isso tem que ser assumido pelo autor, por quem realmente fez aí cometeu esse ato aí, né? Esse atropelamento e foi embora e fugiu do local. Alguma coisa a mais para acrescentar aí, Thiago, para a gente passar para o próximo assunto? Eu estava conversando aqui com o delegado Herculano em relação à responsabilidade na área criminal. Pouco vai dar, né, Jasson? Você sabe, crime de trânsito, acabou se ausentando, não teve o bafômetro, disse que não tinha, perguntei para ele se ele tinha bebido, disse que não bebe, disse que é da igreja evangélica, inclusive, mas o delegado falou, olha, Thiago, é frustrante pra gente na questão aqui criminal, eu pouco posso fazer, não vai dar absolutamente nada, palavras do delegado, mas que na área civil dá para responsabilizar, inclusive, Jasson, a pessoa que alugou o carro, a pessoa que teria fornecido o automóvel para que o Bruno trabalhasse como motorista de aplicativo. Porque você forneceu o teu carro para alguém, você também é uma pessoa que tem que se responsabilizar por isso. Talvez na área civil a família consiga alguma coisa. Porque na área criminal prestou depoimento, saiu pela porta da frente aqui da delegacia. Infelizmente, pouco vai dar em relação a esse rapaz aí de 19 anos que atropelou essa criança no último final de semana. Jasson.
Ok, Thiago Silva, obrigado pelas informações aí e a gente continua acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral. Atenção, hein? Olha,